programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa onde a gente fala de saúde e saúde integral. Antes da gente começar, quero te pedir para já largar o teu joinha aqui embaixo. Pega esse link e compartilha aí com toda a sua galera, com seus amigos, com a sua família, para a gente poder conversar hoje sobre um assunto muito interessante. E claro, se por acaso você está assistindo pelo YouTube, além de compartilhar e curtir, você também já pode se inscrever no canal da Cidade Ativa Online e ativa o sininho para receber as notificações, que todo dia tem coisa boa para você aqui. E mais uma coisa, para ser uma conversa, você precisa deixar aqui embaixo as tuas perguntas, tuas dúvidas, os teus comentários, que a gente vai conversando durante o programa, certo? Bom, motivos para aguardar a chegada do fim de ano não faltam, né? Tem várias festas, 13º, férias, momentos em família, promessas de renovação e para alguns até viagens, não é verdade? Há também por aí um clima de felicidade coletiva no ar, especialmente com as promessas de ano novo que se aproxima, né? Todo mundo ganha aí um ar de esperança novo, né? Mas se no geral é assim, se para a maioria das pessoas é assim, por que então, justamente nessa época, acontece uma maior tendência ao desenvolvimento de depressão, estresse e ansiedade? Pois é, gente, a síndrome de fim de ano existe e potencializa medos, tristezas, tensões. E dezembro chegou, né? E a gente vai hoje então conversar sobre essa síndrome e ver como é possível evitar e lidar com ela. Bora lá. O que é esse trem? O que é essa síndrome de final de ano? Bom, ela está relacionada com o aumento de sintomas emocionais, mentais, depressivos e ansiosos. Ela geralmente ocorre em dezembro e, por isso, ela também é chamada de dezembrite. Ela é uma síndrome passageira, ela geralmente acontece em determinadas épocas e passa. Então, ela é considerada um transtorno afetivo sazonal, que entra ali naquele grupo dos transtornos de ansiedade, tá? Mas o transtorno afetivo sazonal, ele acontece mais em países onde acontecem ali mais variação de temperatura e luz solar nos períodos de outono e de inverno, nas duas estações. Pois esses dias eles tendem a ser mais escuros e mais frios. Aí você deve estar se perguntando, Luana, nós moramos num país tropical, né? Exatamente. Nos países tropicais, como o Brasil, onde essa variação de luz e temperatura não costuma ocorrer de forma brusca, embora nos últimos tempos a gente tenha vivido um pouco isso, né? Calor
de matar, depois a temperatura já baixa e aí você tem um frio, numa época, em plena primavera, né? Aqui no Brasil a gente até tem vivido um pouco disso, né? Mas geralmente não é assim, dessa forma brusca, né? E essa depressão de fim de ano, a dezembrite, ela pode se desenvolver por conta de outros fatores que acontecem aqui na região do Brasil. Então, o Brasil ele é considerado o país, em qualquer momento do ano, tá? Ele já é considerado o país mais ansioso do mundo. E ele é também o 5º mais depressivo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E isso esse aumento foi muito observado depois da pandemia. E aí, no ano passado, teve um estudo feito pela Associação Internacional de Manejo do Estresse Brasil. Ela é uma associação internacional, tanto que a sigla dela está em inglês, é ISMA-BR, né? Revelou que o nível de estresse do brasileiro aumenta cerca de 75% no mês de dezembro. Como que foi feita essa pesquisa? Ela analisou 678 homens e mulheres entre 25 e 55 anos e mostrou que, apesar desse clima todo, das festividades, sentimentos negativos como angústia, ansiedade e tristeza também se fazem muito presentes nessa época do ano. Antes da gente entender por quê, eu quero que você acompanhe comigo na imagem aí quais são os sintomas de quem sofre de dezembrite. Vamos lá. É muito comum, esses são os sintomas mais comuns, tá? Então, frustração, sensação de vazio, falta de prazer nas celebrações, medo daquilo que está por vir, tristeza, depressão, ansiedade, decepção, dores no corpo, dor de cabeça, aperto no peito, alimentação compulsiva, né? A pessoa passa a ter compulsão alimentar nessa época, insônia, isolamento social, solidão e abuso de álcool ou drogas, né? Então você tem um maior consumo aí de bebidas alcoólicas e drogas em geral. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! A Learge possui vários planos para o seu bolso. Aqui você encontra a casa dos seus sonhos. Muito bem. Então, reconhecendo esses sintomas, a gente já sabe que entramos na reta final do ano, né? Muitas coisas acontecem nessa época. Então, existe um contexto com vários pontos que
podem desencadear isso, e isso vai depender um pouco aí da situação de cada pessoa. Mas então, desse contexto, eu acho que a gente pode pensar num primeiro que é assim. Essa ideia presente no final do ano de ser uma época de fazer o bem, tem essa exigência, de ficar com a família, participar de confraternização, de amigo secreto, agradecer pelo ano que viveu e fazer planos para o ano que está chegando, entre outras situações. Para um número cada vez maior de pessoas, esse clima todo traz uma certa pressão, sabe? E suscita aí algumas reflexões muito profundas, principalmente para lidar com as avaliações de outras pessoas, lidar com a avaliação daquilo que foi planejado. E dentro disso, né, daquelas promessas feitas lá no início do ano, conseguir ver com clareza, né, e profundidade o que foi feito e o que não conseguiu se fazer ao longo do ano, né? Esse contexto pode desencadear dezembrite em algumas pessoas. Outra coisa que pode desencadear dezembrite é problemas financeiros, né, aumento do estresse no fim do ano, sobrecarga no trabalho. Então, muitas empresas aceleram muito o trabalho, né, tem todo um manejo aí de fechamento, dependendo da empresa, né, você precisa fechar vendas, você precisa fechar financeiro, você precisa acertar RH. Então, fazer o fechamento do ano numa empresa geralmente é um trabalho que sobrecarrega bastante os funcionários, né? Também tem aqueles que se estressam e se sobrecarregam com a organização de festas, mesmo dentro dessa realidade de trabalho, né? Sempre vai ter a festa da firma no final do ano, né? Então também alguém precisa organizar isso. Então essa situação toda aí dentro da realidade financeira e da vida profissional também favorecem bastante o cansaço mental e o cansaço emocional. Outra coisa que para muitas famílias é bastante delicado, está relacionada com essa representação social das festas de fim de ano, né? Com aquele ideal de se ter famílias grandes, unidas, felizes, com as mesas todas fartas. Podem não ser ali, de repente, a realidade, né? Então, esse ideal pode não ser uma situação que corresponde ao que realmente acontece, e isso gera frustração. Então aqui é interessante, entre aquela coisa do você estar nessas festas, de você estar nessas reuniões por obrigação ou porque sempre foi assim, né? Então você precisa estar, entende? Para aquela pessoa que não se sente à vontade ali, que as relações familiares não são muito legais, isso pode desencadear, então, a dezembrite. E aí, pegando esse contexto todo, a gente entende que ele traz um peso emocional que é difícil de lidar, especialmente para as pessoas que já têm aí problemas com ansiedade, sejam os transtornos ou estejam em estado ansioso, né? Ou depressão, pessoas que tenham dificuldade de relacionamento familiar, pessoas que têm muita dificuldade de lidar com perda de outras pessoas queridas, né, amigos e familiares, e de repente se perdeu uma pessoa, não foi nem agora, foi no começo do ano, mas é difícil estar numa primeira reunião familiar sem aquela pessoa. Outra coisa também é a vivência do luto recente. Então, de repente, você tem ali um amigo, um parente, um pai, uma mãe, um avô, que morreu há um mês, né?
Então a festa vai acontecer ali Natal, Ano Novo, no final de dezembro, e você no final de novembro acabou perdendo alguém. Então você ainda está num esquema de vivência de luto. Então, se existe essa sensibilidade, pode também acarretar essa dificuldade de lidar com o fim do ano, né? A dezembrite, ela também pode ser desencadeada, pode ser todas essas situações dentro desse contexto, né? Ou pode ser apenas uma delas, também pode desencadear, né? Pois bem, entendendo os sintomas e por que eles podem aparecer, a gente vai focar nas soluções, né? Então a gente vai focar aqui em como pode evitar e como a gente pode lidar com a dezembrite. A Vanessa Dickman está aqui com a gente. Boa tarde, moça simpática. Obrigada por suas dicas. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Eu que agradeço você, Vanessa, que está sempre aqui com a gente. É sempre bom ter você por aqui. Que bom que você está curtindo. Já sabe, se você conhecer alguém que fica um pouco mais ansioso, que fica um pouco mais triste, que começa a querer ficar um pouco mais isolado, manda o link para ele. Manda esse link para essa pessoa aí para poder pelo menos entender o que está acontecendo com ela, né? Porque tem muita gente que se sente mal e acaba não entendendo o que está acontecendo. E aí piora um pouco a situação, porque vem uma cobrança muito grande do eu deveria estar feliz, eu deveria estar curtindo esse momento, a coisa deveria estar funcionando de uma outra forma. Pois bem, então agora a gente vai colocar o nosso foco em algumas soluções, né, que podem ajudar tanto a prevenir quanto a lidar com a dezembrite. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é imensidão. Você vai falar de amor? Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say how you do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome.
acalmar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar... Obrigado, que Deus abençoe TV Online.